Muito boa tarde. A esta hora o país já mudou. Os resultados ainda ninguém os conhece, mas os votos, esses já decidiram quem são as pessoas que vão governar as nossas vidas durante os próximos 4 anos. Ganhe quem ganhar, inicia-se aqui um novo ciclo político e eu quero convidá-lo a que comece também aqui nesta emissão especial da SIC esse novo ciclo político. Preparámos uma emissão especial, temos aqui as pessoas que verdadeiramente têm algo para dizer esta noite. Queremos que saiba tudo o que é importante em primeiro lugar e preparámos esta emissão especial que passa também por este estúdio, concebido de propósito para o efeito. Ele tem cerca de 1.200 metros quadrados e é aqui que está, como eu lhe disse, toda a gente que tem de facto algo de verdadeiramente importante para dizer ao longo das próximas horas decisivas, aliás, para os próximos 4 anos do país. E eu passo-lhe a apresentar o dispositivo que temos montado para esta emissão especial da SIC. Primeira paragem, esta área de debate e confronto de ideias, moderada pelo Miguel Sousa Tavares. Olá, Miguel. Olá, Zé Alberto. Podes dizer-nos o que é que se vai passar aqui, mais ou menos, aqui esta noite? Aqui estão os principais interessados no desfecho desta noite, são os representantes dos 4 partidos, até agora com assento parlamentar. Eu vou apresentá-los da esquerda para a direita no estúdio: Carlos Coelho, do PSD, candidato por Santarém; Vasco Rato, também em nome do PSD, não é candidato; João Cravinho, do Partido Socialista, também não é candidato; António Vitorino, do Partido Socialista, é cabeça de lista por Setúbal; Luís Nobre Guedes, a cabeça de lista do CDS-PP por Lisboa; Manuel Cavaleiro Brandão é candidato do CDS-PP pelo Porto. Ali à direita estão 2 cadeiras vazias para Jerónimo de Sousa e Domingos Lopes, da CDU, os quais certamente que estão a chegar. Vamos aguardar que eles cheguem. Entretanto, eu gostava só de... Enfim, para vermos como é que está o ambiente, Dr. Cavaleiro Brandão, nervoso para esta noite, como está? Não, francamente não. Nada nervoso? Nada nervoso. Luís Nobre Guedes, também do PP. O PP é o único partido que tem razões para estar mais ou menos exuberante esta noite. Aconteça o que acontecer, é isso? Vamos aguardar pelas 7 horas. Eu acho que tem indicações positivas, vamos aguardar. Muito bem. Dr. António Vitorino, muito boa noite. Boa tarde ainda também. Estas são as eleições de maior nervosismo para o PS nos últimos anos, não? O PS enfrentou estas eleições com uma grande serenidade e uma grande confiança e, naturalmente, que agora há que aguardar o verdicto do povo, que nós respeitaremos, seja ele qual for. E é isso que... serenidade que se mantém ainda nestas horas? Inapelavelmente. Sempre serenos, confiantes no resultado. Este Deus João Cravinho, sereno e tranquilo? Com toda a serenidade. O povo decidirá e nós aceitaremos o resultado, mas estamos confiantes. Muito bem. Dr. Vasco Rato, sereno também, pela parte do PSD? Com certeza, eu acho que o que é importante é o acto eleitoral em si, é a participação democrática e a escolha do povo português. Por nossa parte, estamos confiantes. Carlos Coelho, confiante na escolha do povo português? Então, parece um campeonato de serenidade, mas estamos todos serenos, com certeza. E se os números não comprovarem essa serenidade ou essa... A vontade do povo é determinante. Tranquilidade. Muito bem. Eu despeço-me por enquanto, voltarei aqui mais daqui a pouco, até já, Miguel. Estes nossos convidados vão ser dos primeiros a ser chamados ao longo desta emissão, assim que eu divulgar uma primeira previsão dos resultados, que vai acontecer já daqui a pouco, mas aliás este cenário que por onde passei agora poderá ser também transformado num outro espaço de debate de ideias, por exemplo, entre sindicalistas e confederações patronais ou qualquer outro tipo de debates. Nesta emissão temos muitos convidados, todos eles especiais. Temos uma imensa plateia, com cerca de 400 pessoas que acederam ao convite da SIC para assistir ao vivo a esta emissão especial. E eu gostava só de recolher, assim, aleatoriamente, uma outra opinião das pessoas que estão aqui connosco. Muito boa tarde. O senhor votou? Votei, claro. O ambiente na mesa de voto era tranquilo? Era tranquilo, até porque é uma zona com pouca gente. Estava muita gente? Não, a hora que eu fui não, porque também foi no início da abertura dos Logo de manhã? Logo de manhã, exato. Aconteceu mesmo na sua mesa de voto, se votou? Sim, eu fui rente por volta do meio-dia e, portanto, tinha pouca gente na altura. Mas tudo no maior civismo, aliás, em Almeirim é hábito ser assim as coisas em si. Muito bem. E muita gente? Muita gente, sim. Consigo também aconteceu a mesma coisa? Sim, aconteceu a mesma coisa. Muito bem. O que é que achou desta campanha? Correu tranquilamente? Surpreendeu algum facto ou não? Não houve assim nenhum facto que me tivesse surpreendido, sim, muito. Portanto, aquilo que eu recolho destas impressões aleatórias é que foi tudo tranquilo. Aconteceu o mesmo consigo também? Precisamente a mesma coisa, tudo normal. Muita gente na mesa de voto? Bastante. De manhã. Foi em que sítio já agora? A Charneca do Lumiar. Muito bem. Portanto, tranquilidade e serenidade parece ser também, aliás, como nos representantes dos partidos políticos, parece ser enfim, a nota dominante destas mesas de voto por onde passaram estes nossos convidados a exercer o seu direito hoje de manhã.
Passo para um segundo lugar de debate, mas também de alguma descontração, esta zona aqui. Aliás, quisemos transformá-la em algo semelhante a um bar, que funciona exatamente aqui. Aliás, eu com o calor que está aqui dentro do estúdio e com este nível de transpiração já a esta hora, se me pudessem arranjar uma água sem gás natural, agradecia. E temos aqui os anfitriões deste espaço, estão aqui, um deles é o António Carneiro Jacinto. António, olá, desde há bocado. Temos também já aqui um candidato a deputado, Mário Viegas, como está? Sentei para beber água. Exatamente, vamos sentar aqui um bocadinho. António, tens aqui o teu microfone. Está cá. Tu acompanhaste muito de perto esta campanha eleitoral. Que balanço é que faz assim, muito rapidamente? Muito rapidamente, olha, primeiro, a ideia de que não se pode repetir mais essa história das voltas a Portugal, das caravanas, dos grandes comícios, das mobilizações de caminhonetes. Acho que foi a última vez que isso aconteceu e resultou um pouco, talvez, da necessidade do líder do PSD se apresentar, sobretudo, ao eleitorado do PSD. Era um líder novo, mas acho que isso foi a última vez que aconteceu. Acho que se irá para uma forma completamente diversa. Ao contrário do que... Mas apesar da mobilização que houve nesta campanha, as coisas correram todas de uma forma muito tranquila. Muito bem, com alguma elevação. Esperava-se até que houvesse mais crispação. Não houve assim tanto, houve uma grande elevação. Foi bom. O Mário Viegas deu, aliás, um tom. Eu acho que o Mário foi uma das grandes figuras da campanha. Mário Viegas, que facto mais engraçado, curioso, relevante lhe aconteceu nesta campanha eleitoral? Aconteceram muitos, tive a oportunidade pela primeira vez de andar metido nestas coisas, como deputado independente da UDP. Como candidato a deputado? Sim, aconteceram coisas muito divertidas, poderiam ter acontecido mais. Desculpe, se tivesse sido noticiado, não é culpar a comunicação social, mais coisas, porque foram coisas tão bonitas, como a exposição que se fez do Buxistica, do Gomes Leal. Eu disse coisas tão engraçadas, ficou tudo em águas de bacalhau, Deus. É a primeira vez que venho à SIC, agradeço imenso e estou muito emocionado com isso, é dizer Deus à minha mãezinha que está em casa. Desculpe, é a primeira... Então, bem-vindo à SIC. Nós vamos conversar... não, podes ficar com o microfone agora, António. Não vamos poder para já falar com toda a gente, mas temos aqui muitos outros convidados. Temos, por exemplo, o padre João Caniço e também o Dr. Correia de Campos. E temos também aqui o outro anfitrião deste espaço de alguma descontração, como eu disse, que é o António Pérez Metelo. António, olá, como estás? E temos também, já agora, cumprimentos dos nossos convidados. Sou o Rosado Fernandes, como está? Como está? A agricultura e o comércio. A agricultura e o comércio. Só falta a indústria aqui. Certamente que virá. Vai virar. António, será que é possível ainda esta noite, depois da economia ter sido utilizada como bastantes argumentos de campanha por parte de todos os partidos, que ainda esta noite estejamos mais logo a falar de tostões e milhões? Com certeza, mesmo que não falemos, que não haja oportunidade, visto que, evidentemente, as pessoas em casa querem saber resultados, centram-se em análises mais políticas do que a economia, mas isso vai estar na cabeça, tenho a certeza, de boa parte dos nossos convidados aqui. Quer dizer, as questões da economia vão estar... Nomeadamente, quem será o próximo Ministro das Finanças? Não só, e para além disso, o que será o próximo Orçamento de Estado, por exemplo. Vai ser uma coisa central, rapidamente, já... Suponho que estou a dizer que sim com a cabeça, não é? E, portanto, se não for esta noite, muito em breve voltará à ribalta tudo o que tem a ver com a economia. Muito bem. Este é, então, um segundo espaço de conversa e debate e análise nesta emissão especial da SIC. Já se percebeu que vamos analisar as eleições legislativas que decorrem hoje. As urnas encerram mais daqui a pouco. Mas outra das preocupações deste programa especial é também olhar para a frente, olhar para o futuro. E é óbvio que o resultado conseguido hoje nas eleições legislativas vai condicionar a estratégia dos partidos e dos eventuais candidatos à presidência da República. Eu tenho quase a certeza de que essas duas vertentes vão também passar inevitavelmente por aqui, por este outro espaço de debate em que eu estou a entrar neste momento, que é moderado pela Margarida Amarante. Olá, Margarida. Olá. Um beijinho. Margarida, tu entrevistaste recentemente os líderes dos 4 principais partidos. Quem é que tu achas que neste momento preciso deverá estar mais nervoso? Bom, eu acho que eles devem estar todos, mas quem fez a parada mais alta, enfim, quem tem o jogo mais alto neste momento é tanto o Partido Socialista como o PSD. Portanto, Engenheiro Guterres e o Dr. Fernando Nogueira devem estar hoje, a esta hora, muitos ansiolíticos. Muitos ansiolíticos. Muito bem. Eu vou apresentar também estes nossos convidados. Aliás, eles quase não precisam de qualquer tipo de apresentação. Engenheiro Nogueira de Brito, muito boa noite. Não me chama engenheiro. Estou Nogueira de Brito, peço desculpa. Peço desculpa. Estas eleições, acha que são umas eleições históricas?
Bom, acho que na realidade são históricas na medida em que põem termo a um período que, estranhamente, num sistema de votação proporcional, foi dominado por maiorias absolutas. E eu digo põe em termo porque tudo leva a crer que não vai ser possível arranjar a maioria absoluta, até porque a pessoa que a conseguiu arranjar as maiorias, efetivamente, sai da vida política portuguesa. São históricas designadamente por isso, porque o professor Cavaco Silva abandona a cena política. Vamos então ver se as nossas previsões daqui a pouco confirmam ou não se há maioria absoluta ou não há maioria absoluta. Dr. Daniel Pereira de Carvalho, muito boa noite também. Como está? Houve algum facto importante que, do seu ponto de vista, tivesse marcado esta campanha? Eu penso que o que marcou esta campanha foi justamente não ter havido nenhum facto tão significativo. Acho que vivemos muito tempo em período eleitoral, não foi apenas o momento da campanha, já se vive esse período há bastante tempo, a partir do momento em que o professor Cavaco Silva anunciou a sua saída do governo e a sua saída da liderança do Partido Social Democrata. Portanto, a campanha decorreu com normalidade, com grande civismo, sem factos muito significativos. Muito bem. Eu acho que, aliás, isso é um aspecto positivo, porque demonstra a normalidade democrática em que nós vivemos. Muito bem. António Barreto, esta também é a sua opinião? A campanha, não houve factos políticos significativos nesta campanha? Num certo sentido, estou de acordo. Numa outra versão, numa outra interpretação, acho que houve omissões, e essas sim foram graves. Durante a campanha não se discutiu, não se debateu nem suficientemente, nem sequer o mínimo indispensável a questão da Europa e da moeda única, a revisão constitucional e, estranhamente, o desemprego. Que tenha faltado estes três grandes temas no debate eleitoral, sobretudo aos dois principais partidos, é muitíssimo estranho. Vamos ver se isso se corresponde e se corresponde ou não nos resultados que nós vamos apresentar ainda esta noite. Pedro Santana Lopes, boa noite. Está bom. São eleições históricas estas? Não, penso que não. Penso que não são. Não, são mais umas eleições num sistema democrático consolidado, independentemente do resultado. Com certeza que os anos que se vão seguir são muito importantes para o país, mas todos os anos são muito importantes para um país com tantas dependências, infelizmente, como Portugal tem hoje. Por isso, históricas, talvez, mas com H pequeno, não com H grande. Voltaremos muitas vezes aqui ao longo da noite, até já, Margarida, voltaremos aqui muitas vezes ao longo da noite para ouvir os comentários destes nossos convidados. Já se percebeu, portanto, que é aqui um dos espaços preferenciais para a reflexão desta noite, mas reflexão a partir do quê? Reflexão, inevitavelmente, a partir dos números. Os resultados oficiais vão ser divulgados pelo STAP a partir das 19 horas, em ponto. Iremos estar muito atentos à evolução desse escrutínio e, a não ser que as eleições sejam, de facto, muito disputadas, a não ser nesse caso, as eleições, esta emissão especial das eleições não irá demorar noite dentro, vai aliás já muito longe do tempo em que os portugueses faziam maratonas televisivas à frente dos televisores, em casa ou em casa dos amigos, à espera de saber, das 4, 5, 6 da manhã, à espera de saber quem é o resultado, quem é o vencedor, com mais ou menos grau de definição de cada eleição. Agora é tudo muito mais fácil e para quem acompanha a SIC é tudo ainda muito mais fácil. A SIC foi o único órgão de informação a fazer uma sondagem à boca das urnas. A vantagem desta sondagem, eu explico brevemente, é que ela elimina de imediato os indecisos, porque é feita à saída das mesas de voto, onde os cidadãos eleitores acabaram de fazer a sua opção, escrever a cruzinha no boletim de voto, como penso que fez a maioria dos nossos convidados desta noite. Essa sondagem à boca das urnas foi executada pela empresa Metris, a empresa que trabalha habitualmente com a SIC neste tipo de operações. Foram inquiridos os eleitores de cerca de 8 dezenas de freguesias e daqui a instantes vou dar-lhe os resultados totais dessa sondagem. Os elementos já foram todos recolhidos e estão agora a ser tratados informaticamente, mas há uma informação que eu lhe posso avançar desde já, neste preciso instante. Os resultados que nós já recebemos permitem responder a uma das perguntas e a uma das dúvidas mais importantes destas eleições legislativas. E posso dizer-vos que o vencedor destas eleições é...
António Guterres é o vencedor das eleições legislativas de 1995. É o que garante, com toda a certeza, os resultados desta sondagem à boca das urnas executada pela Metris para a SIC. Os resultados totais, como eu já disse, vou dá-los dentro de alguns minutos, inclusivamente uma projeção de resultados distrito a distrito. Vamos ver como é que os votos evoluíram em cada círculo eleitoral. Estes resultados, no entanto, merecem já uma primeira reação. Acaba aqui um ciclo político. Cavaco Silva deixa de ser Primeiro-Ministro. O PS regressa ao poder depois de estar 10 anos afastados exatamente dessa esfera do poder executivo. E as informações de que recebo é que podemos ir já de imediato à sede do Partido Socialista para saber como foi recebido na sede do PS exatamente esta projeção que dá António Guterres como o vencedor destas eleições. Ricardo Costa, alguma reação visível aí no Hotel Altis, aliás, onde está reunido o staff do Partido Socialista? Foi uma reação ligeira, houve algum bruá aqui, apenas nesta sala apenas estão os jornalistas, os dirigentes do Partido Socialista estão lá em cima, 12 andares mais acima, todos reunidos. Presumo que tenham ficado bastante contentes com este resultado, mas de qualquer maneira, durante a tarde, circularam aqui vários papéis trazidos por dirigentes do Partido Socialista sobre os resultados das várias sondagens, dos vários órgãos de comunicação social e já todos indiciavam mais ou menos que o resultado deveria ser este. A primeira reação oficial do Partido Socialista será por volta das 7h30, mais precisamente às 7h30, feita por Jorge Coelho, neste palanque que está aqui atrás de mim. Depois haverá ainda uma intervenção de Jaime Gama e só mais ao final da noite, presumo por volta das 10 da noite, poderá falar António Guterres, que está cá desde as 10 para as 4. Muito bem, aguardamos então reações posteriores na sede, não é exatamente na sede, o Partido Socialista escolheu um hotel de Lisboa para instalar os seus dirigentes e para acompanhar esta noite eleitoral. Eu recordo, pegando nas palavras do repórter Ricardo Costa, que apesar de haver várias sondagens efetuadas por outros órgãos de informação, esta, que nós vamos falar integralmente mais daqui a pouco, é a única sondagem, esta da SIC, executada pela empresa Metris, é a única sondagem feita hoje à boca das urnas e, portanto, aquela que permite eliminar com um grau quase absoluto de certeza os indecisos nestas eleições. Vamos procurar então também uma reação na sede do Partido Social Democrata com o jornalista Rodrigo Guedes de Carvalho. Boa noite, Rodrigo. Reações aí. Boa noite, Alberto. Se o lema do PS durante esta campanha eleitoral foi bate coração, hoje na sede Social Democrata o lema é bate pulsação. Foi um silêncio total quando a SIC avançou com a vitória de António Guterres. É natural que aqui na sede do PSD bata um dos maiores corações desta noite, com tudo o que o PSD tem para perder e com aquilo que teria eventualmente para ganhar. Nogueira quereria dar uma bufetada de luva branca contra a corrente, contra todas as sondagens. Ao que parece, a vitória é mesmo do PS e neste momento todo o staff social-democrata está reunido para decidir a que horas então virá falar aos jornalistas. Não será difícil prever que será um dos últimos partidos a reagir aos resultados. Muito bem, Rodrigo, voltaremos aí certamente mais tarde. Reações agora também na sede da CDU, onde está a jornalista Raquel Alexandra. CDU, para já não houve qualquer reação, um silêncio apenas para ver quem de facto tinha ganho as eleições, segundo a nossa sondagem. Digamos que por volta das 6 da tarde, o início da nossa emissão, os dirigentes que antes tinham andado por aqui pelo bar, de repente desapareceram todos. Zé Alberto. Muito bem, falta apenas um último partido para esta primeira ronda de reações, apenas com este dado que nós avançamos com certeza. António Guterres é o vencedor destas legislativas e essa reação está na sede do Partido Popular com o jornalista Paulo Nogueira. Boa noite, Alberto. Bom, reações aqui apenas dos jornalistas, porque esta hora, dirigentes do Partido Popular, apenas dois, eles chegaram há muito pouco tempo, é Jorge Ferreira e Manuel Queiró. Não há de facto ainda reações, mas desde já posso adiantar também que aqui na sede do Partido Popular não haverá qualquer tipo de reação a projeções, só a resultados oficiais. Portanto, daqui não é de esperar para já qualquer tipo de reação aos números da SIC. Muito bem, a esta hora já sabia que era muito difícil haver dirigentes disponíveis para comentar este tipo de informações nas sedes dos partidos, mas se eles não estão nas sedes, estão nesta emissão especial da SIC com o Miguel Sousa Tavares. Bom, aqui as reações também foram de grande calma, parece que aparentemente estava tudo à espera deste resultado. António Vitorino foi das pessoas do Partido Socialista mais empenhadas não apenas na campanha, mas na estratégia de António Guterres. António Vitorino estava à espera que o Guterres vencesse? Nós esperamos naturalmente ganhar estas eleições, mas neste momento o que estamos confrontados é com um palpite da SIC. O máximo que eu posso dizer
é que este palpite é, para nós, o bom palpite, corresponde ao nosso desejo. As urnas ainda não se fecharam, as urnas ainda não estão fechadas e, portanto, nós teremos que aguardar que todas as portuguesas e todos os portugueses votem para aquilo que nós consideramos a confirmação desejada do vosso bom palpite. Mas corresponde ao vosso palpite? Nós travamos esta campanha eleitoral com uma ideia muito clara. É necessário mudar. Mudar de política e mudar de governo. E por isso foi a proposta que fizemos às portuguesas e aos portugueses. Esperamos ser recompensados através do voto, no sentido de o apoio maioritário à proposta do Partido Socialista. Muito bem, Carlos Coelho, eu vi-o aí a telefonar há bocado, estava a saber resultados? Não, estava a receber algumas opiniões e informações, mas concordo com aquilo que o António Vitorino disse agora, isto é um palpite. Recordo também que as urnas ainda não fecharam, compreendo o critério que levou a SIC a publicitar já este primeiro afloramento da sondagem que fez, mas creio que os portugueses estão habituados a querer que os políticos deem um exemplo. Se nós aprovarmos uma lei, vamos dar o exemplo de a cumprir e creio que até as urnas estarem fechadas não nos fica bem estar a opinar sobre palpites. Não é? Muito bem. Chegaram, entretanto, os meus convidados da CDU, Jerónimo de Sousa e Domingos Lopes. Domingos Lopes, você está a contar com uma maioria de esquerda, não está? Maioria de esquerda? Sim, no Parlamento. PS, PCP. Estou a contar com o CDS e o PSD em minoria e uma maioria composta pela CDU e o PS. Não chamariam a maioria de esquerda, chamariam a maioria da CDU mais o Partido Socialista. O Partido Socialista não é de esquerda, portanto? A política que se propõe, que se propõe realizar e que é anunciada não é uma política de esquerda aquilo que propõe. Portanto, Jerónimo de Sousa, a vitória de Guterres por si só não é uma vitória para a esquerda no ponto de vista do Partido Comunista? Eu quero sublinhar que, de facto, para nós é importante e causava-nos alguma alegria, portanto, a derrota da direita, particularmente se ficar em minoria na Assembleia da República. Tínhamos esse objetivo, mas esse objetivo era indissociável de outro, que era, portanto, batermos também, não só por uma mudança de rostos, por uma mudança de governo, mas também de política. Creio que isto constitui uma grande esperança dos portugueses. Nenhuma reação de satisfação pela anunciada vitória de António Guterres para vocês? Portanto, isto é apenas um palpite, portanto, já foi dito. Bom. Portanto, nós gostaríamos de deixar que os portugueses pudessem votar até às 7 da tarde. Muito bem. E a partir daí, então, podíamos pronunciar-nos. De qualquer forma, portanto, a alegria que poderemos ter é caso se verifique uma derrota da direita. Muito bem, José Alberto Carvalho, emissão para aí outra vez. Muito bem, e daqui, já que há algumas reservas nos comentários a esta primeira informação avançada pela SIC, vamos então tentar obter um outro tipo de comentários de pessoas eventualmente menos, enfim, diretamente ligadas aos partidos, ali com o nosso leque de comentadores moderado pela Margarida Amarante. Pois, e aqui temos realmente reunidos um conjunto de pessoas que, enfim, sem uma vinculação partidária muito estreita e que, portanto, com maior liberdade de pensamento e que espero com a língua também mais solta. António Barreto, eu gostaria de começar por si e perguntar-lhe o seguinte: numa campanha que foi tão fortemente personalizada, esta vitória é uma vitória, mais do que ser uma vitória do Partido Socialista, é uma vitória pessoal de António Guterres, concorda? Em primeiro lugar, eu gostava que todos nós tivéssemos muita calma. Eu já vi em Portugal e noutros países, já vi muita gente ter que engolir em seco meia hora depois de ter chorado ou de ter rido com alegria. E já vi muita gente ter que enfiar-se muito pequenino porque os resultados Mas vamos fazer fé nesta previsão e especular um pouco sobre... Se o vencedor é o Partido Socialista, o António Guterres, tal como a SIC parece anunciar, a primeira imediata conclusão é de que havia uma espécie de consenso na imprensa, nas sondagens, nos setores da opinião pública e que, portanto, isso confirmaria essa tendência geral. Eu estou a falar com uma precaução e uma prudência que nem me reconheço, mas acho que tem de ser, ainda não são sequer 7 horas, e acho que tem de ser assim. Mas há uma mais-valia ou não de António Guterres nesta vitória? Ou seja, uma parte desta vitória é ou não dele pessoalmente? Penso que sim. Penso que se ele ganhar uma parte importante da vitória é dele. Muito bem. O que já agora temos de tirar a conclusão disso. Se o Partido Socialista ganha e se António Guterres ganha, isso obriga-o a ver e a perceber que o partido lhe deve mais a ele do que ele ao partido. E daqui há conclusões importantes a tirar em sentido contrário. Mais para diante sobre o que se segue.
Pedro Santana Lopes, o Partido Social Democrata perder estas eleições, portanto, como tudo indica, e a confirmar-se esta nossa sondagem, quem é que perde mais? Perde mais Nogueira? O PSD perde em qualquer circunstância, mas perde mais Nogueira ou perde mais Cavaco Silva? Vamos ver, no caso do PPD-PSD perder as eleições, de não vir a ter o primeiro lugar, eu julgo que perde o partido todo. E perdendo o partido todo, perde Cavaco Silva e perde Fernando Nogueira. Gostava só de referir um ponto relacionando com a questão que pôs ao António Barreto. Acho que se o PPD-PSD, porventura, ganhar as eleições, é muito mais uma vitória pessoal do Dr. Fernando Nogueira do que no caso disso acontecer no Partido Socialista em relação ao engenheiro António Guterres. Se isso acontecesse com o PPD-PSD, a mais-valia do Dr. Fernando Nogueira seria muito mais significativa por um conjunto de circunstâncias que falaremos adiante, com certeza. E teremos a oportunidade de ir desenvolvendo ao longo da noite. Estão a fazer sinal, Zé Alberto, a emissão para ti novamente. É só para impedir que continuarmos a falar no vazio. Neste momento, a sondagem executada à boca das urnas pela Metris para a SIC permite-nos fazer já uma projeção de resultados e também uma projeção de mandatos. De acordo com essa mesma sondagem, é isso que vamos ver já de seguida. De acordo com esta sondagem à boca das urnas executada pela Metris para a SIC, o Partido Socialista consegue 42,2% dos votos, o PSD 34,5%, o PP 9,2%, a CDU 9%, votos brancos nulos e para os pequenos partidos ao todo 5,1%. A variação destes resultados oscila agora, é de 2,2%. De acordo com esta previsão, os deputados irão ser distribuídos no Parlamento desta maneira, da esquerda para a direita: CDU de 14 a 18, Partido Socialista de 105 a 111, o PSD de 89 a 95 deputados e o Partido Popular poderá triplicar o seu grupo parlamentar, 12 a 16 deputados. Eu vou repetir estas informações de acordo com esta sondagem à boca das urnas executada pela Metris para a SIC, a única sondagem à boca das urnas feita hoje. Penso que podemos rever esse dado novo. Não, de momento não é possível, no entanto ficou já esta primeira informação com uma variação de resultados de 2,2%, o que de qualquer maneira só terá interferência nos resultados da CDU e do PP, já que, de acordo com estes valores médios obtidos para o PSD e para o PS, os intervalos não se chegam a tocar. Margarida, são dados que permitem já outro tipo de conversa. Com certeza, Dr. Professor de Carvalho, eu gostaria de ter o seu comentário sobre esta quebra espetacular na votação do PSD, como é que, enfim, como é que explica, já que ao longo de tantas semanas e conjuntamente fizemos essa análise, como é que explica esta penalização do eleitorado relativamente ao PSD? Bem, eu gostaria, antes de mais, de fazer também a prevenção que o António Barreto fez. Gostaria que estes nossos comentários não parecessem mais tarde, eventualmente, menos sérios, menos ponderados, na medida em que se baseiam numa sondagem à qual, em princípio, eu não tenho nenhuma reserva de credibilidade, mas, em qualquer caso, não são resultados, nem sequer previsão de resultados. Muito bem, mas já sabemos que estamos a trabalhar com previsões. Vamos então à questão. Partindo desses dados, eu diria, em primeiro lugar, que se trata de uma vitória muito significativa do Partido Socialista e do engenheiro António Guterres, e que o engenheiro António Guterres averbará a seu favor uma vitória pessoal muito importante, porque o engenheiro António Guterres estabeleceu uma estratégia que não mereceu sequer o consenso global do seu partido. De algum modo até foi uma estratégia que teve contra ele figuras tão importantes como o Dr. Mário Soares e outras figuras históricas do partido que gostariam que tivesse havido qualquer entendimento com o PC, e o engenheiro António Guterres, com esta estratégia virada à conquista do centro eleitoral, se porventura ele obteve este resultado, significa que a estratégia obteve um resultado 100% seguro, muito certo. Bem, pelo contrário, a estratégia seguida pelo PSD? Bom, isso significa que o eleitorado estava dividido, a meu ver, entre dois sentimentos antagónicos. Por um lado, um desejo de mudança e outro, o medo da mudança.
Se estes resultados se confirmarem, significa que o desejo da mudança prevaleceu. Doutor Nogueira de claro. Brito, se confirmarem estes resultados, o PP, enfim, irá ter um resultado muito superior àquele que teve em anteriores eleições legislativas, portanto é uma vitória para o PP. Agora, qual é a utilidade desta vitória, doutor Nogueira de Brito? Bom, a primeira utilidade que a vitória, a ser esta, efetivamente, eu não posso deixar de recordar, para além do cuidado em relação aos nossos comentários, tenho também uma outra preocupação, é que ainda temos meia hora quase de votação e eu não gostaria de influenciar, porventura, milhares de eleitores que neste momento ainda vão votar, não é? Esse é o sentido da disposição mas esse legislativa. também foi o risco que assumiram ao aceitarem estar aqui hoje, a começar a comentar mas antes eu, das portanto, 19 horas. condicionalmente, não é, digamos, à verificação final destes resultados, digo que o primeiro elemento muito importante deste resultado em relação ao PP é, com certeza, animar o partido. Efetivamente, o partido estava com resultados muito baixos, que eram resultados claramente negativos. Em outros países da Europa teria deixado de pertencer ao espectro partidário, porque teria menos que 5%, o partido teve em 2 eleições seguidas menos que 5%, o passar para 9,2% e o passar para a terceira força partidária, tanto em número de deputados como em percentagem de votos, é muito importante. E qual é a utilidade dessa vitória? Em termos políticos, porque simultaneamente há efetivamente uma maioria de esquerda, enfim, uma previsível maioria de esquerda na nova Assembleia da República. Eu isso considero, esse abuso considero enorme, dizer que há uma maioria de esquerda, e acho que os representantes do Partido Comunista nesta sessão já tentaram desde logo esclarecer que não havia maioria de esquerda. Não há maioria de esquerda nenhuma, porque o Partido Socialista não fez uma campanha à esquerda, nitidamente. Fez uma campanha ao centro, como o Dr. Proença de Carvalho agora salientou. E, portanto, este resultado, a pura soma aritmética e a circunstância dos dois partidos se sentarem no lado esquerdo, na metade esquerda da Assembleia, permite concluir que há uma maioria de esquerda. De resto, não há uma maioria de esquerda. E eu suponho que não vai funcionar mesmo a maioria de esquerda. Eu continuo convencido de que haverá uma tendência muito forte para que se forme, na realidade, um bloco central, porque não há uma maioria absoluta do PS. E, portanto, o PS que vai ter que tomar medidas muito difíceis, muito desagradáveis para o eleitorado e, fundamentalmente, muito em contradição com algumas promessas que fez durante a campanha eleitoral, vai ter uma tendência grande para se proteger perante a opinião pública com um apoio forte. E esse apoio forte, em princípio, pode vir do PSD ou pode vir do PP, daí a utilidade que pode ter realmente esta votação para o PP. Para além de ser animadora... Portanto, a utilidade do voto do PP, neste caso concreto, poderá ser para garantir ao país um governo estável, ou seja, para ajudar a viabilizar o governo do Partido Socialista. Dr. António Barreto, volta a si. O Partido Socialista, se realmente se confirmar uma votação deste tipo, vai precisar muito pouco dos outros partidos, porque, enfim, ele está praticamente à porta da maioria absoluta e um governo sair de uma votação destas, enfim, não haverá grande legitimidade nem grande coragem política para deitar abaixo facilmente. Olha, deixo a minha sondagem pessoal, que é aqui no Também coração. tem uma. Tenho aqui, no coração. A minha sondagem pessoal diz-me que isto se vai apertar um bocadinho e que a diferença de 34-42 que vocês dão, vamos assistir ainda a um estreitar destas coisas. De qualquer maneira, com os resultados que temos, com as sondagens que temos, confirmar-se isto do parte do Partido Socialista é histórico. É a maior votação que jamais o Partido Socialista teve na sua história, desde 75, e isto vai pesar no futuro. Em segundo lugar, do PCP, é uma derrota, ficar em quarto lugar, é uma derrota muito séria, mas é uma derrota doce, porque lhe tira os votos, lhe tira os deputados, lhe tira a percentagem, mas lhe dá a possibilidade de fazer maioria no Parlamento. Da parte do PP, é uma subida aritmética, inequívoca, indiscutível, mas é uma subida sem qualquer espécie de vitória. Nem é espetacular, nem passa aos 2 dígitos, como se diz, nem coloca o PSD como seu refém, nem lhe permite jogar a balança com os partidos. Mas já se puseram aqui à disposição do Partido Socialista para viabilizar o governo, portanto, aí está já o sentido útil do voto PP na versão do Dr. Nogueira de Brito. Penso que se o fizerem será muito pontualmente e muito esporadicamente
e quando disserem que sim, dirão que não rapidamente noutra altura. Mas concorda comigo que Guterres, que... com uma maioria, com uma votação destas às portas da maioria absoluta, precisará muito pouco da boa vontade dos restantes partidos? Estas coisas no Parlamento é 50% mais um. E nem que lhe faltasse só um deputado, o Partido Socialista, se formar governo nestas condições, o Partido Socialista vai ter um período em que alguma reflexão dos partidos e da população vai ser indispensável, porque há eleições presidenciais daqui a 6 meses e, portanto, daqui a 6 meses, qualquer que seja a situação que saia daqui, o Partido Socialista terá de pensar numa das múltiplas alternativas que tem para dar solidez ao seu governo. Dr. Santana Lopes, independentemente do rigor do número, mais meio ponto ou para baixo ou para cima, a verdade é que o Partido Social Democrata é o grande derrotado destas eleições. Assim sendo, considera que um resultado deste tipo põe em causa, prejudica uma eventual candidatura presidencial de Cavaco Silva? Não, se os resultados forem estes, eu julgo como a experiência já demonstrou no passado, as eleições são completamente diferentes, as lógicas são completamente diferentes. Eu recordo que o Dr. Mário Soares foi eleito Presidente da República pouco tempo depois das vitórias do professor Cavaco Silva, quando tomou conta do PPD-PSD e quando o professor Cavaco Silva tinha a sua legitimidade completamente fresca e dotada de uma plena força. E apesar disso, o candidato a que ele se opôs, o Dr. Mário Soares, foi eleito. Por isso acho que foram eleições muito próximas no tempo também. Por isso acho que vão ser eleições com lógicas completamente diferentes. As eleições presidenciais não serão influenciadas por estas, nem no habitual argumento que é utilizado da teoria da compensação. Ou seja, eu não acredito nem que Cavaco Silva, se vier a ser candidato, saia prejudicado, nem que saia beneficiado no caso de se virem a confirmar estes resultados para o povo português compensar estes resultados. Quem provavelmente sairá prejudicado é o próprio Nogueira. Acha que a cabeça dele será exigida dentro do partido que façam resultados deste tipo? Vamos ver, de facto, a coloração final dos resultados. Um Partido Socialista com ou à beira da maioria absoluta será algo diferente. Mas quanto à responsabilidade do Dr. Nogueira, eu não gostaria de falar em 2 minutos. Mais adiante, quando... Não, mas já agora não nos deixe permanentemente neste suspense. Diga-me, da sua parte, costuma ser um militante tão aguerrido e tão participativo, se tenciona ir ao próximo Conselho Nacional pedir a cabeça do Dr. Fernando Nogueira? Não. Isso posso dizer já que não. Tenciono ir, pedir cabeça, não. É preciso primeiro conhecermos os resultados, fazermos a análise. Agora digo-lhe uma coisa. A tarefa que teve o Dr. Fernando Nogueira, posso lhe dizer já, não se deseja nem se entrega ao pior inimigo, quanto mais ao melhor amigo. Isso posso lhe dizer desde já. E com amigos... Ou seja, tomar conta de um partido em 6 meses... Em 6 meses ter que se afirmar como líder pelo país inteiro, quando os outros já eram líderes há 2 anos ou 3 anos, sempre com a sombra do pai, entre aspas, atrás, e conseguir mobilizar o partido para umas eleições. Eu digo desde já, acho que ele fez uma campanha extraordinária. Aliás, com amigos como alguns amigos que o Dr. Nogueira tem, ele não precisa de inimigos para nada. Isso não precisa, com certeza. Pronto. E acho, antes de conhecer os resultados em definitivo, quero desde já dizer que acho que ele fez uma campanha extraordinária. Acho que fez. Muito bem, Zé Alberto, a emissão passa para ti. Muito bem, Margarida, primeiras reflexões sobre este cenário, que apesar de dar uma votação que teoricamente seria próxima da maioria absoluta para o Partido Socialista, isso não se reflete depois na distribuição dos mandatos, mas eu recordo também que nós ao longo desta noite, mais à frente nesta emissão, iremos fazer uma afinação desta projeção de resultados. Há também uma equipa que está a recolher e que se prepara para recolher os resultados das freguesias tipo e que mais daqui a pouco nos poderá dar um outro grau de certeza sobre os resultados da eleição de hoje. Mas por agora eu gostava de passar a emissão ali para o António Caneiro Jacinto, também para tentarmos recolher outro tipo de reações no local onde ele se encontra. Eu tenho aqui os pequeninos à minha volta. Mário Viegas dizia que uma amiga que veio da Dinamarca veio uma projeção lá no norte da Europa que dava a possibilidade da UDP poder meter um deputado. Está nessa expectativa. Mas era em dinamarquês, ela tinha dificuldade em compreender, portanto tenho dúvidas, porque o dinamarquês é uma língua muito difícil. Mas eu tenho essa expectativa? Tenho. A esperança é a última coisa a morrer. Garcia Pereira também tem essa expectativa de poder ser eleito?
Sim, tenho essa expectativa, embora se saiba que nas condições manipulatórias em que decorreu a presente campanha, em que apenas os partidos que tiveram milhões de contos para gastar puderam ouvir os seus pontos de vista, inclusivamente aqui na SIC, é evidente que é difícil um partido pequeno poder fazer ouvir os seus pontos de vista, sobretudo numa campanha eleitoral onde não se discutiram ideias, nem programas, nem projetos, se fez apenas circo. O engenheiro Correia de Campos ficou naturalmente satisfeito, diz que engenheiro não é doutor, diz que vai ser Ministro da Saúde, está preparado para isso? Deixe passar algum tempo, deixe ver se os resultados se confirmam e quanto às escolhas ministeriais, deixe-me que lhe diga que o António Guterres teve a melhor tática possível. Realmente, neste momento, há mais de 80, mais de 100 potenciais candidatos de alta qualidade a qualquer posto governativo no país, pelo menos estes que participaram nos trabalhos dos Estados Gerais. Padre João Caniço, a Igreja Católica, de certa forma, ao contrário do que era habitual, interveio de alguma maneira nesta campanha eleitoral. Essa reflexão que a Igreja fez sobre a situação sociopolítica, digamos assim, parece-lhe refletida nesses resultados eleitorais? Não, eu penso que está enganado. Isto é, a Igreja Católica não é contrariamente ao que é feito nos outros anos, interveio este ano. A Igreja Católica, na sua documentação e na sua ação normal, interveio exatamente como este ano. Exatamente. Só que este ano, por acaso, houve uma sessão pública que foi muito propagandeada e que deu a imagem mal vista, porque os jornalistas, nem os que escreveram os jornais, nem os da rádio, nem os da televisão até, tiveram inteligência para ler as coisas e acabaram por torpedear uma coisa toda, para nós até bem neste caso, porque vê-se que até o Carneiro Jacinto pensa que a gente fez uma coisa que nunca tinha feito e está enganado. De qualquer maneira, a Igreja, os documentos que foram nessa sessão que foram explicados, são documentos de 1991 e documentos de 1995, a provar que a Igreja continuamente está à procura de uma sociedade melhor, de um elevamento do nível moral e social das coisas. E, portanto, essa preocupação não foi só de agora. Muito obrigado. António, e as confederações? E agora pergunto eu, e as confederações, o que é que a agricultura pensa destes resultados? O que é que acha de um possível governo, um provável governo PS com relativas mãos largas e livres? Bom, em primeiro lugar, isto é um bocado como o boletim meteorológico, não é? Eu espero que não façam os erros que o boletim meteorológico tem feito no que diz respeito à chuva e à seca. Mas eu julgo que neste momento ainda há bastante especulação, há aqui um wishful thinking, enfim, há aqui muita gente com desejos que quer ver concretizados em realidades. Não acredita nas sondagens, é isso? Eu acredito moderadamente nas sondagens. Eu quero dizer, acho que se as sondagens fossem uma coisa científica, se fosse uma ciência exata, davam em geral resultados aproximados e não dão. De maneira que as sondagens, para mim, são uma forma de hipocondria dos políticos. Quer dizer, gostam de ver se estão doentes ou não. E eu confesso que, embora seja hipocondria, que faço o possível para me esquecer das sondagens. Mas então, acho que... deixe-me fazer uma pergunta concreta. O setor da indústria pronunciou-se muito, em várias vozes, dizendo que no fundo não havia papel nenhum em haver alternância na área da governação. Aqui está, eu ia falar dele e ele a chegar. Como está? Passou bem? A agricultura esteve mais caladinha durante este período. Tem alguma coisa a dizer desta alternância política? Por acaso nem é verdade que a agricultura tenha estado caladinha, porque o meu amigo José Manuel Casqueiro foi acusado de ter apelado ao voto nos socialistas, o que também não é verdade. Agora, nós julgamos que faz parte integrante da democracia haver alternância. Julgo também que o facto da imprensa estrangeira dizer que os dois candidatos são iguais mostra que o quadro económico e político em que se desenrola toda esta atividade acabou por forçar os governos nacionais a ter cada vez menos expressão e menos cara. Portanto, o perigo é reduzido. Há uma coisa que é bom, é que quando há uma oligarquia de interesses, ela seja substituída não por outra oligarquia, mas tentemos que não seja por outra oligarquia, mas por alguém que governe com mais justiça. Eu julgo que nesse aspecto a alternância, enfim, acho que é importante que exista na política. Vasta Gama, a sua opinião sobre esta mesma questão, como é que vê esta alternância do ponto de vista do comércio? Eu vejo sem grande preocupação, porque foi patente por parte dos dois partidos que disputam o primeiro lugar uma receptividade grande para os problemas do comércio, o que está absolutamente patente nos seus programas de governo. Portanto, aguardo com serenidade, embora neste momento
eu acho que é um bocadinho cedo para termos uma ideia concreta do que é que vai acontecer. Agora, o que eu queria deixar aqui, qualquer que seja o resultado, é necessário que o Governo, que vai ser constituído pelo partido que vencer, saiba ter uma convivência democrática com o partido da oposição e que saiba aproveitar aquilo que há de bom, corrigindo, efetivamente, aquilo que há de mau. Ferraz da Costa, a CIP constatou que havia uma maior aproximação entre as propostas eleitorais do Partido Popular com as ideias próprias da Confederação da Indústria. Pergunta, esta vitória do PS à beira da maioria absoluta preocupa-o? Não, aliás, nós tivemos a oportunidade de dizer que não nos preocupava muito o resultado eleitoral, preocupava-nos sim que houvesse condições para nós termos um governo formado rapidamente e que haja um horizonte previsível em termos da condução da economia. Não tenho grandes dúvidas que em relação a 1996 um governo do PSD ou do PS não poderiam fazer coisas muito diferentes com base nos compromissos que ambos assumiram de não aumentar os impostos e de cumprir os critérios de convergência, o que eu ainda não sei bem como é que eles vão fazer, mas enfim, aguardo com muita curiosidade e com interesse, porque isso é vital para as empresas. Deixe-me só dizer uma coisa, na última entrevista do Ministro Catroga, ele reconheceu que a evasão fiscal nunca seria menos do que 3% do PIB, o que dá uma verba fantástica de quase 500 milhões de contos. Bastava aumentar a eficiência fiscal para ganhar margem orçamental, não acha? Mas isso já é assim há muito tempo. A questão é fazer. A questão é conseguir alterar aquela máquina burocrática, o que aliás não foi talvez a melhor performance dos últimos 10 anos. Considero de qualquer maneira é devido a uma palavra de apreço pelo trabalho do Dr. Catroga, que encontrou uma situação ainda mais desequilibrada quando chegou a Ministro das Finanças. Mas estava-me a perguntar quanto aos resultados, portanto, para nós isso não E eu tenho não aqui é mais dramático, resultados, seja António. O PS ou seja o PST. Teoricamente, deveríamos, se calhar, ficar mais satisfeitos do lado empresarial com a vitória do PSD, da experiência de relação com o partido e com o Governo nos últimos anos. Não foi a melhor, nomeadamente dos últimos 4, e, portanto, eu suponho que há muita gente na classe empresarial que vê hoje com muito menos preocupação uma vitória do Partido Socialista do que teria visto aqui há alguns anos. Até porque nos parece que houve um virar de página nítido e, por outro lado, o distanciamento em relação ao PC e à CDU é tão grande que conceitos como uma maioria de esquerda não fazem se calhar sentido. Por falar em resultados, e António Pérez Metelo, vou ter de interromper porque temos mais resultados e podemos avançar para vermos desde já uma evolução e uma distribuição dos votos e dos mandatos distrito a distrito. Primeiro, o total nacional, PS 42,2% dos votos poderá eleger entre 105 a 111 deputados. PSD 34,5% para eleger de 89 a 95 deputados. PP 9,2%, 12 a 16 deputados. CDU 9%, 14 a 18 deputados. O grau de variação ainda desta previsão é de 2,2%. Distribuição dos deputados no Parlamento de acordo com esta previsão da esquerda para a direita, CDU 14 a 18, PS 105 a 111, PSD de 89 a 95, PP de 12 a 16 parlamentares. E agora a análise distrito a distrito, de acordo com esta projeção psicométrica baseada numa sondagem à boca das urnas. Começamos por Aveiro, um dos distritos, ou o distrito mais mediatizado desta campanha eleitoral. O PSD consegue eleger 6 ou 7 deputados, perdendo alguns em relação às últimas eleições. O PS 5 ou 6 e o Partido Popular consegue eleger 2 deputados, portanto mais um do que nas últimas eleições legislativas, entre eles Paulo Portas e também o Presidente da Câmara de Albergaria à Velha, que era o número 2 da campanha da lista do PP por Aveiro, mas que também já anunciou que não irá abandonar o cargo de autarca para ir para o Parlamento. É um distrito que merece algum comentário, António Carneiro Jacinto. Não, o comentário é um comentário, eu tinha pena, eu estava à procura do Dr. Paulo Portas, que era um dos nossos convidados e que naturalmente é uma das novidades no próximo Parlamento. Ele, com uma senhora que se vai chamar Alda Vieira, atendendo a que o número 2 do PP por Aveiro é Rui Marques, o Presidente da Câmara de Albergaria, que já disse que não deixará a presença da Câmara de Albergaria para ser deputado.
portanto, Paulo Portas, acompanhado por Alda Vieira. Relativamente às previsões, a primeira nota é dizer que as sondagens, ao contrário, especulou-se muito com a questão das sondagens, diziam que apontavam praticamente para esses resultados, apontavam de uma forma geral o PSD ter 7 a 8 deputados em Aveiro, o PS poder ter 6, fica entre 5 e 6, o que significa que o filho de Carlos Candal, Afonso Candal, ficará com o coração a bater na expectativa de saber se será eleito ou não. E, finalmente, a CDU, que desde os tempos de Zita Seabra não consegue eleger nenhum candidato em Aveiro. Aveiro foi, naturalmente, o distrito do manifesto anti-Portas, com toda a especulação que foi feita à sua volta. Ficamos à expectativa de saber, efetivamente, quem será mais votado. Aparentemente será o PSD, o que é normal. Pacheco Pereira a comandar as suas tropas a vencerem Aveiro. Muito bem, vamos avançar para outro distrito, o distrito de Beja. Vamos ver os resultados neste círculo eleitoral. Em Beja, o PS elege 2 deputados, a CDU 1 e o PSD mantém o seu deputado. Há aqui uma troca de deputados entre a CDU e o Partido Socialista. Algum comentário, António Candeias Jacinto? Havia a expectativa da eleição ou não de Teresa Patrícia Gouveia, confirmado, mas nada especial. Naturalmente que o sublinhar que o Partido Comunista já foi totalmente hegemónico no distrito de Beja. Com estes resultados vem confirmar um decréscimo que vem, digamos, daquilo que eu chamaria o ciclo do cavaquismo, o PS a ganhar em Beja. Muito bem, avançamos para um dos círculos eleitorais mais importantes do país, é o círculo eleitoral de Braga, é o quarto maior círculo eleitoral, e em Braga o PS consegue eleger 8 ou 9 deputados, o PSD passa para 6 ou 7, e o PP, é o círculo, aliás, onde concorre o Presidente do Partido, Manuel Monteiro, poderá eleger 1 ou 2 deputados. Também merece um pequeno comentário, António. Manuel Monteiro eleito, naturalmente, o líder do PP, primeira nota, a expectativa de que António Sousa Pedras, possa ser eleito, e a confirmação, mais uma vez, de que as sondagens que foram sendo publicadas ao longo de meses, relativamente, designadamente as que a SIC fez na Festa da Democracia e no início da campanha eleitoral, completamente confirmadas. A confirmação da vitória do PS num círculo eleitoral tradicionalmente que nas últimas eleições em Braga o PSD tinha 10 deputados, passa para 6 a 7, o que é um decréscimo significativo. Uma derrota para Marcos Mendes, que foi muito apoiado na campanha eleitoral, foi dos mais mediatizados homens da campanha eleitoral, designadamente nos nossos concorrentes a 5 de outubro. Muito bem, e nesta altura já estamos para lá do fecho das urnas. As urnas encerraram há cerca de 1 minuto atrás e avançamos agora para o círculo eleitoral de Bragança, que elege apenas 4 deputados. De acordo com esta previsão, com esta projeção psicométrica, o PSD perde 1 deputado, que é ganho pelo Partido Socialista. A distribuição dos mandatos passa a ser assim equitativa, 2-2. Círculo eleitoral de Castelo Branco. O PS verifica-se a mesma situação, há uma troca de deputados. O PS tinha 2, passa para 3. O PSD tinha 3, passa para 2. Círculo eleitoral de Coimbra. O Partido Socialista, exatamente a mesma situação, inversão de posições. O PS, 6 deputados, tinha 4. O PSD, que tinha 6, passa a ter 4. Círculo eleitoral de Évora. O PS, 2 deputados. A CDU mantém o seu deputado e o PSD perde 1 deputado, passa a ter também apenas 1. Círculo eleitoral de Faro. PS ganha 2 deputados, passa a ter 5. O PSD perde os mesmos 2, inversão também de posições. Círculo eleitoral da Guarda. O PS recupera 1 deputado, fica com 2. O PSD fica igualmente com 2 deputados. Círculo eleitoral de Leiria. PSD, 5 deputados, perde 2. O PS ganha 1 desses 2 perdidos pelo PSD e passa a ter 4 deputados. O PP consegue eleger aqui, de acordo com esta previsão, 1 deputado, roubado assim também ao PSD. Em Lisboa, o maior e principal círculo eleitoral do país, que elege na totalidade 50 mandatos, Partido Socialista 23 ou 24 deputados, o PSD 16 ou 17,
A CDU mantém, na pior das hipóteses, mas poderá melhorar com um deputado, poderá ter 6 ou 7, e o PP, que tinha 2 nas últimas legislativas, passará a ter pelo menos 4 e, na melhor das hipóteses, 5 deputados. Este comentário, já passámos aqui para os gráficos de Porto Alegre, mas eu penso que valeria a pena, talvez, olhar para estes resultados de Lisboa. António Pena Jacinto, vitória e ver se há também aqui alguma surpresa. Sim, uma vitória claríssima do Partido Socialista, confirmando também todas as sondagens. No que diz respeito ao PP, um resultado também extremamente significativo, que se vinha acentuando nas sondagens publicadas. A eleição, portanto, de Luís Nobre Guedes, Maria José Nogueira Pinto, Manuela Moura Guedes e Jorge Ferreira, o que significa que o 5º candidato do PP por Lisboa poderá entrar no pressuposto de Luís Nobre Guedes, ocupará a vaga de Manuel Monteiro no Parlamento em Bruxelas. Uma derrota estrondosa do PSD em Lisboa, uma vitória ligeiramente acima do que diziam as sondagens do PS em Lisboa também. E avançamos então para o círculo eleitoral de Porto Alegre, é o círculo eleitoral mais pequeno do país. O PS elege 2 deputados, o PSD 1, verifica-se aqui também uma inversão de posições. Círculo eleitoral do Porto é o segundo maior distrito eleitoral e o segundo mais importante, elege na totalidade 37 mandatos. O PS consegue 18 ou 19 deputados, o PSD 13 ou 14. O PP, que tinha apenas um deputado nas últimas legislativas, poderá eleger, de acordo com esta previsão, 3 ou 4 deputados. E a CDU mantém os seus 2 mandatos. António, a surpresa aqui parece ser o PP. Rosa Mota no Parlamento, se quiserem, digamos, era o título que eu poria. Muito bem, avançamos para o círculo eleitoral de Santarém, que elege ao todo 10 mandatos. Em Santarém, PS 4 ou 5, o PSD 4, a CDU 1 e o PP poderá também, de acordo com esta previsão, eleger um deputado. Círculo eleitoral de Setúbal é o terceiro distrito eleitoral mais importante do país, elege ao todo 17 mandatos, PS 7 ou 8 deputados, CDU 4 ou 5, o PSD também 4 ou 5 e o PP a eleger Cruz Abcacis. António. É a novidade e, olhe, foi bom a operação dele, deu-lhe forças para ser eleito. De resto, tudo dentro daquilo que diziam todas as sondagens. Círculo eleitoral de Viana do Castelo elege 6 deputados. Vamos ver quais são a distribuição dos mandatos de acordo com esta previsão. PS 7 ou 8, CDU 4 ou 5, PSD... Não, estamos a ver ainda, perdão, os resultados do distrito de Setúbal e agora sim Viana do Castelo. O PS 2 ou 3 deputados, o PSD também 2 ou 3, tinha 4 nas últimas eleições. O PP elege também um deputado de acordo com esta previsão. Círculo eleitoral de Vila Real, PS 2 ou 3 deputados, tal como o PSD 2 ou 3 deputados. Círculo eleitoral de Viseu, o PSD elege 4 ou 5, perde, portanto, 2 ou 3 deputados em relação às últimas legislativas. O PS, que tinha 2 deputados, passa para 3 ou 4 e o PP consegue eleger aqui também um deputado. Regiões autónomas agora. Primeiro, a região autónoma dos Açores. PSD perde um deputado, passa de 4 para 3. O PS recupera exatamente esse mandato, passa de 1 para 2. Círculo eleitoral da Madeira agora. O PSD continua a vencer na Madeira, aliás, como tinha acontecido também nos Açores, mas com ao menos um mandato também, passa a ter 3 deputados e o Partido Socialista tem 2 mandatos, mais um do que tinha há 4 anos atrás. É, aliás, uma situação exatamente igual a esta que se passa de acordo com esta projeção psicométrica nas 2 regiões autónomas da Madeira e dos Açores. Recordamos apenas agora o total nacional de acordo com esta sondagem à boca das urnas executada pela Metris para a SIC. PS 42,2%, PSD 34,5%, PP 9,2%, CDU 9%, votos brancos nulos e para os pequenos partidos 5,1%.
Eu recordo também, para os mais atentos, faltava aqui, obviamente, 2 círculos eleitorais, eles são 22 ao todo, nós só distribuímos 226 mandatos, os círculos eleitorais que faltam são os respeitantes aos círculos da imigração, da Europa e do resto do mundo. Esses votos já foram recebidos em Portugal, no entanto, só serão escrutinados no próximo dia 13, no Fórum Picoas. Habitualmente, a distribuição destes deputados pelos círculos da imigração dão, no círculo da Europa, um para o PSD e outro para o PS, e no resto do mundo dão 2 deputados para o PSD. Todas as previsões e sondagens que foram feitas ao longo da campanha eleitoral foram feitas exatamente com base neste pressuposto. E à altura de, depois destes resultados, tentarmos ver como é que, agora que já fecharam as urnas, há cerca de 9 minutos atrás, tentarmos ver como é que, se há reações ou se não há reações na rua, exatamente na rua, longe dos partidos políticos, mais longe ou mais perto, depende. Eu não sei exatamente onde é que está o nosso repórter José Manuel Mestre, que está equipado. Não tenho o repórter José Manuel Mestre pronto. É ele que está aqui, exatamente. José Manuel Mestre, espero que me estejas a ouvir. Conta-nos onde estás e o que é que estás a observar. Muitas dificuldades no som. Muitas dificuldades no som de recepção do repórter José Manuel Mestre. Eu não consigo perceber exatamente onde é que ele está, mas este nosso jornalista vai acompanhar as próximas horas neste local que estão a ver, uma moto equipada com feixes móveis. Ele está no Largo do Saldanha, precisamente, e não sabe que aquilo que está a dizer não está a chegar aqui. Portanto, para mim é também difícil comentar estas imagens, não sabendo o que ele tem para dizer. Muito bem. Voltaremos mais tarde, depois de resolvido este problema com o som, com as comunicações com o nosso repórter, voltaremos a ele mais tarde, onde penso não haver qualquer tipo de problemas, é no local onde o PS segue estas eleições, Hotel Altis, com Ricardo Costa. Reações, Ricardo? Bem, neste momento, aqui em baixo, já se começa a ver agora um grande burburinho. A maior parte dos independentes ligados ao Partido Socialista, que foram convidados para vir aqui até esta sede, já começaram a chegar, estão numa sala lá em baixo. Tem havido muitos abraços, alguma emotividade, como não se via naturalmente numa sede do Partido Socialista há muitos anos, nomeadamente a contrastar com a frieza que se viveu aqui nas europeias, que foi uma vitória com sabor a derrota. No bar, 2 pisos acima de mim, está o Pedro Coelho e ele lá tem entrevistas para fazer. Exatamente, até porque no bar há um pormenor curioso, a maior parte das pessoas que aqui estão a ver a SIC, porque a televisão que aqui está também está sintonizada na SIC. Eu tenho aqui comigo o Dr. João Soares. O doutor esteve atento às projeções da SIC, estão muito próximas, dão muito próximas da maioria absoluta ao PS. O que é que lhe parecem estas projeções? Olha, parecem bem, obviamente, mas não vou comentar projeções e, sobretudo, não tiro ao meu camarada Jorge Coelho a oportunidade de fazer o primeiro comentário oficial do Partido Socialista sobre os resultados eleitorais. E, portanto, não me apanha uma palavra sobre projeções e apanha-me, evidentemente, alegria no rosto. Apanho pelo menos a sua reação, que já percebi que, de facto, está satisfeito com estes 42,2%, como todos os outros. Aguardamos então pelo Dr. Jorge Coelho, que às 19h30 fará uma intervenção aqui, uma conferência de imprensa para toda a comunicação social. É a estratégia do Partido Socialista para já manter um silêncio quase absoluto em relação às projeções da SIC. Bem, e eu neste momento tenho comigo o Barros Moura, que é um dos independentes que se aproximou do Partido Socialista nos Estados Gerais e já antes com a plataforma da esquerda. Segundo as projeções da SIC, o Partido Socialista fica entre 10 e 5 deputados da maioria absoluta. Vai à partida precisar dos votos do PCP. O senhor foi militante do Partido Comunista, acha que o PS deve governar com o Partido Comunista ou tentar um acordo de incidência parlamentar? Eu acho que o engenheiro António Guterres foi muito claro acerca da questão que me está a colocar, ao dizer que não encara a celebração de uma coligação ou de uma aliança e, portanto, julgo que é de ter confiança na capacidade do Partido Socialista, em função da maioria que obtiver nestas eleições, em função do seu programa eleitoral e do seu programa de governo, de conseguir no Parlamento os apoios indispensáveis para... Mas acha que um governo do PS deve ter ministros ou não do PC? Ministros? Certo que as forças políticas que inviabilizarem um programa político de mudança para o país, sem dúvida nenhuma que serão responsabilizadas pelo povo. Aposta num governo minoritário? Eu